nosso vídeo hoje é sobre curiosidade com produção de uvas, né, e vinhos. Você trouxe aqui uma amostra das uvas que comumente a gente encontra nos supermercados e trouxe também uvas menores como exemplo de como é feita a produção de vinhos nas vinícolas. Fala um pouquinho dessa curiosidade, Beto. Então, a uva para vinhos finos, como é o exemplo aqui, ela não é a uva que a gente encontra essas daqui em supermercado, né? Eu trouxe como exemplo porque é interessante mostrar as partes da uva. Eu não sei se vocês sabem também, mas o único ingrediente permitido num vinho no Brasil e na maioria dos países é uva. Então a gente tem só esse ingrediente para produzir o vinho. Aí varia com a maturação, né? A maturação da uva pode ser menos madura, mais madura, até chegando a uva passa. Tem vinho produzido com uva passa, né? Pode ser a uva branca ou a uva tinta. Então você tem essas variações aqui, né? Normalmente encontra. Mas o que eu quero falar é o seguinte: a uva do supermercado ela não é recomendada para produzir vinho. Por quê? Por ela ser grande, por ela ser uma uva grande, ó, comparando essa com essa aqui, é mais ou menos essa diferença. Ela tem muita água, né? Essa uva aqui ela vai produzir um vinho que vai ser mais aguado, sem personalidade, sem potência, sem sabor. Por quê? Porque tem muito líquido. Então ela tem que ser pequenininha assim, ó, para concentrar. Então as uvas para produzir vinho fino são as uvas Vitis vinifera. É uma espécie de uva que se adaptou muito bem na Europa. Vitis vinifera. Exemplo de Vitis vinifera: Merlot, Cabernet, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Chardonnay. São as uvas que a gente vê normalmente na garrafa de vinho fino. E quais são as uvas para produção de suco de uva ou de mesa, né, para a gente consumir? Seriam as lambruscas, que são uvas americanas, mais comumente encontradas no continente americano. E aí tem Isabel, Niágara, são as uvas que a gente encontra no supermercado, né? Que são essas aqui, né? Essas uvas aqui são uvas lambruscas, tá? Então essa é a primeira diferença. Não é toda uva que produz vinho fino. Vinho fino tem que ser da espécie Vitis vinifera, tá? E aí, o que muda? Não, aí outra curiosidade ainda sobre uva. Para eu produzir o vinho tinto, eu preciso dessa uva aqui, né? A tinta, né? Beleza? Agora, para eu produzir o vinho branco, para produzir o branco, eu não preciso somente ser a uva branca, a uva que é verde, né? Pode ser a uva tinta sem casca. Porque o que dá a cor do vinho é a casca da uva. Aqui a casca. É a casca. Eu até separei aqui. Se a gente espreme, ela vai dar uma cor na minha mão. Essa cor é a cor do vinho. Então o que dá a cor do vinho? É a casca da uva. Então eu posso produzir vinho branco com uva tinta. Exemplo, o espumante, o champanhe, ele tem uva tinta, tem Pinot Noir, por exemplo. Então um espumante, eu posso produzir um vinho branco só com uva tinta, só tirar a casca. E eles fazem assim no processo de elaboração de vinho, tá? Então outra coisa que eu quero falar, que é as partes da uva, né? Então eu falei da casca, o único ingrediente é uva. Então o que eu tenho na mão, um enólogo tem na mão para produzir um vinho? Ele tem a casca da uva, tem a semente aqui, né? A polpa, semente, casca e o talinho aqui, que normalmente pode ir um pouquinho para dentro do processo, né? Então cada elemento desse tem uma importância dentro do vinho. Então, por exemplo, a casca tem tanino, é o que dá aquele travoso. Então, se eu estou procurando um vinho mais potente, mais encorpado, que tenha bastante astringência, eu vou buscar uma uva de casca grossa, que tenha mais casca, proporção de casca-polpa. Por exemplo, a Syrah, a Tannat, Cabernet, são uvas pequenas, de casca mais grossa. Agora, se eu quero um vinho mais leve, menos travoso, né, menos adstringente, eu vou atrás de uma uva mais delicada, mais com uma casca fina. Por exemplo, Gamay, Pinot Noir, Garnacha. Então essas uvas têm a casca fina, então já tem uma grande diferença aí. Se eu quero um vinho leve, mais fácil de beber, uvas mais delicadas, mais sensíveis, com a casca mais fina. Uvas mais resistentes, são uma casca mais grossa,
elas vão dar vinhos mais rústicos, mais robustos, mais astringentes, que podem até envelhecer mais por ele ter potência, né? A semente também dá tanino, menor proporção, mas também tem tanino, também tem um amargo. E até eu faço você pode fazer isso em casa, você pega uma uva, faz isso aqui que eu fiz, ó, polpa, semente, casca, prova cada um, e aí você vai entender de onde vem o amargo, de onde vem o que trava, de onde vem a doçura, que é da polpa, né? O doce, o açúcar vem da polpa da uva. Então cada elemento da uva tem um papel importante no vinho final que ela vai produzir, tá? E por que eu coloquei a uva passa aqui? Que nessa evolução aqui, né? Que eu tô aqui de uma uva meio verde, uma uva madura e uma uva pacificada. Aqui eu vou ter vinhos diferentes. Se eu quero um vinho para espumante, por exemplo, ele tem que ser bem ácido. O espumante ele requer uma acidez. A acidez ela dá refrescância na boca. Então o que dá a acidez? A uva menos madura. Então ela vai ter mais acidez. Tem menos fruta, ela é menos frutada. O sabor, o gosto, né? Igual quando você come uma uva dessa e uma uva dessa. Essa é mais doce, mais frutada. Essa é mais ácida, mais verde. Então esse vinho, ele é esse tipo de uva, não é essa verde, lógico. Menos madura, né? Não essa, que eu exagerei para vocês entenderem. Essa menos madura, ela vai ter uma acidez maior. É como comer uma manga verde e uma manga madura. É a mesma coisa. Aí eu vou produzir um vinho com uma uva que não está madura, ela vai me dar aroma e sabores diferentes, tá? Se eu quero um vinho frutado, bem frutado, tem que ser com uva mais madura ou até mesmo pacificada. A uva pacificada, ela faz o vinho doce, vinho de sobremesa, ou vinhos mais potentes de álcool, 16 de álcool, 15, 16 de álcool. Por quê? Aqui tem pouca água. Então, se tem pouca água, o açúcar concentra e faz um vinho mais alcoólico. Então, é assim que é feito o vinho de sobremesa, mas não tão pacificada, né? Aqui já é o exagero. Mas é um uva pacificando, né? Aí você faz o vinho de colheita tardia, que chama. Então, você tem os extremos. Se eu quero fazer um espumante, eu colho antes. Se eu quero um vinho normal, sem vinho padrão, ela tem que estar madura no momento certo de acidez e em termos de maturação da uva, né? A uva tem que estar numa maturação perfeita para ter uma acidez adequada para o vinho. Se eu quero um vinho mais potente de álcool, de fruta, corpo maior, vinho licoroso, eu faço com uva pacificada. Outra coisa com relação à uva que o enólogo tem na mão para fazer, né, é o vinho rosé. O que seria o vinho rosé nessa ideia aqui que a gente está discutindo? É a uva tinta, com a casca tinta, e durante o processo fica pouco tempo, algumas horas, 12 horas, um dia. Um vinho tinto leva 10 dias para ele pegar a cor da uva. Fica em contato, a maceração, a casca em contato com o líquido durante 10 dias. Um rosé fica horas, então 12 horas, 18 horas, e é assim. Então tem isso na mão, ele pode brincar com essas uvas, né? Uva mais verde, uva madura, uva pacificada, com a casca mais grossa, mais fina, ele vai escolher o que ele quer. Bagos maiores, bagos menores. Então a uva com bago maior tem mais líquido, o vinho fica mais leve, mais fácil de beber. O vinho menor concentra aromas e concentra sabores.